senhores, vamos a mais um nossos vídeos estudando no CC, e nesse faremos mais alguns comentários de resoluções de equações de primeiro grau. A ideia é que você dê uma paradinha no carrego do seu vídeo e tente executar essas 6 questões. E nesse também trazemos, senhores, uma pequena diversão de como você escrever os números inteiros positivos de 0 a 20 com 4 algarismos 9, usando as 4 operações fundamentais, e pode usar também raiz quadrada e 9, né, no caso com potências de expoente zero. Então, senhores, vamos aqui ao nosso primeiro. É pedido para você resolver a equação 6 que multiplica x mais 4, menos 2 que multiplica x menos 5 igual ao 10. Senhores, para começarmos, vamos eliminar os parênteses. Para isso, vamos distribuir o 6 em relação ao primeiro parênteses e o menos 2 em relação ao segundo parênteses. Então, senhores, vamos ao 6. 6 vezes x é o 6x, 6 vezes o 4 é o 24, ou mais 24. Menos 2 vezes x é o menos 2x, e menos 2 vezes o menos 5, senhores, dá mais 10. Repetimos o 10. Senhores, na segunda passagem vamos operar, em outras palavras, os termos semelhantes. Vamos agrupar os termos em x. 6x menos 2x no primeiro membro, ficamos com 4x. E o termo independente, operados 24 mais o 10, 34 é o termo independente. Repetimos o do segundo membro. Senhores, para chegarmos a aplicar o final do problema, vamos então adicionar o menos 34, ou seja, vamos isolar o termo em x, vamos adicionar menos 34 aos dois membros da equação. Assim sendo feito, temos condição de eliminar o mais 34 com o menos 34, ficamos apenas, senhores, com 4x e 10 menos 34 no segundo membro, no caso menos 24. Para concluirmos, senhores, o problema, vamos dividir ambos os membros da equação pelo coeficiente do x, que no caso é 4, ou seja, em outras palavras, vamos dividir a equação por 4. Assim sendo feito, senhores, temos condições de eliminar x, o 4, ficamos apenas com x, e menos 24 divididos por 4 é o menos 6, que é no caso o conjunto de solução dessa primeira equação. Se você quiser, é bom verificar se o menos 6 realmente satisfaz o conjunto de solução. Senhores, vamos aqui à nossa segunda equação. É 8 menos o 4 que multiplica x menos 2x mais 4 igual a 16. Senhores, a primeira luta, vamos eliminar o parênteses, ou seja, esse parênteses que está no interior desse colchete. Para isso, parênteses antecedido de sinal negativo, senhores, vamos ter que eliminar, permutar os sinais do interior do parênteses. Ficamos com 8 menos 4 que multiplica x. Ficamos, temos mais 2x, passa a ser menos, que querendo também menos por mais dá menos, e menos por mais dá menos. Senhores, vamos operar os termos do colchete. Na próxima passagem, repetimos tudo que está de fora. Então, aqui ficamos com x menos 2x, é o menos x, menos 4 igual a 16. Senhores, vamos eliminar agora quem? O colchete. Para isso, vamos pegar esse menos 4 e multiplicar com os termos do colchete. Senhores, ficamos com 8. Menos 4 vezes o menos x dá o mais 4x. E menos 4 vezes o menos 16 dá o 16. Repetimos o segundo. Senhores, operando os termos semelhantes no primeiro membro, ficamos com 4x. 8 mais o 16 dá 24. Continua igual a 16. Chegou a hora de eliminarmos esse 24, senhores. Para isso, vamos adicionar a equação, os seus dois membros por menos 24. Então, senhores, vamos ter condições de eliminar aqui o mais 24 com menos 24. Ficamos no primeiro membro a depender apenas do 4x. E o segundo membro, 16 menos o 24 dá menos 8. Senhores, para concluir, vamos dividir a equação por quem? Pelo coeficiente do x, que no caso é 4. Senhores, assim sendo feito, ficamos com... Vamos ter condições de eliminar esse 4. Com esse 4, ficamos apenas com x igual... Menos 8 divididos por 4, senhores, dá o menos 2, que é o conjunto de solução da equação. Fica então também, senhores, aí a tarefa para vocês verificarem. Senhores, vamos à questão C. 10 menos 3 quartos de x igual a 28. Senhores, para iniciarmos essa equação, vamos procurar isolar o termo em x no primeiro membro. Para isso, vamos adicionar a equação aos seus dois membros
por 10, desculpa, por menos 10, que é o oposto do 10. Porque você assim fazendo, tem condições de cancelar o menos 10 com mais 10. Ficamos como no primeiro membro, senhores, apenas com menos 3 quartos de x igual 28 menos o 10 é o 18. Senhores, chegamos então a uma condição nova frente às nossas resoluções. O coeficiente de x é um termo fracionário, não tem problema, senhores, é só você multiplicar ambos os membros da equação pelo inverso de menos 3 quartos. Quem é o inverso de menos 3 quartos, senhores? É o menos 4 terços. Então vamos multiplicar o primeiro membro da equação e o segundo membro dessa equação pelo menos 4 terços. Por que você faz isso? Porque aqui você vai ter condições, ó, em relação ao membro que tem a variável x, você tem condições de simplificar o 4 com 4 e também esse 3 com 3. Ficamos com menos x dá o mais x. E aqui, senhores, o segundo membro dá para você simplificar o 18 por 3. Se eu dividir 18 dividido por 3 dá o 6. Ficamos no segundo membro com 6 vezes o menos 4. Ou seja, senhores, ficamos com x igual 6 vezes o menos 4, é o menos 24, que é o conjunto de solução dessa equação. Senhores, vamos aqui a nossa D. Novamente, vamos deixar o termo em x do primeiro membro. Então, para isso, vamos ter que tirar esse 9 da jogada. O que fazemos? Adicionamos ambos os membros da equação por menos 9. Porque você aqui vai ter condições de cancelar o mais com menos 9. Fica apenas com menos 2 terços de x e 21 menos 9. É o 12. Senhores, a condição mais uma vez do inverso. Ó. Qual é o inverso de menos 2 terços? Só inverter a fração, né? Que é numerador para ser denominador, que é denominador para ser numerador. Ou seja, pega o menos 3 meios, tanto no primeiro membro como no segundo, para não alterar a equação. Senhores, aqui dá para a gente cancelar esse 3 com esse 3, e bem como o 2 com 2. Ficamos com menos por menos x, dá o mais x. No segundo membro, dá para você simplificar o 12 por 2, que dá 6. Ficamos com 6 vezes o menos 3. Ou seja, senhores, o x igual a menos 18, que nos dá o conjunto de solução dessa equação. Senhores, vamos ao item E. 29 igual a 3 quartos de x mais 5. Vamos trabalhar com a equação com x no segundo membro. Não tem problema. Vamos tirar o 5 da jogada. Para isso, senhores, é só adicionar a equação pelo oposto do 5, que é o menos 5. Porque você dá para cancelar. E 29 menos 5 vai ficando com 24. Repete o 3 quartos. Novamente, fracionário inverso. Inversão 3 quartos. 4 terços. Tanto multiplicando no primeiro membro como no segundo membro. O motivo é simples, aqui dá para a gente simplificar 24 por 3, que é o 8, ficamos com 4 vezes 8, e aqui dá para a gente cancelar o 4 com 4, o 3 com 3, ficamos só com x, né? Então, ou seja, ficamos com 8 vezes o 4 vezes o 8, 32 igual a x, é o conjunto de solução dessa equação. Senhores, a F, novamente, né? Vamos ter aqui que tirar esse menos 4 da jogada, ou seja, isolar o termo em x. Para isso, adicionamos os dois membros da equação pelo oposto do menos 4, que é quem? É o mais 4. O que dá para você cancelar o mais com menos 4, fica apenas no primeiro membro com 5 sextos do x igual 11 mais 4, 15. Senhores, inverso de 5 terços é o 6 quintos, tanto no primeiro membro como no segundo, porque aqui você cancela 5 com 5, 6 com 6, e aqui dá para a gente pegar esse 15 por 5, né, senhores, que dá 3. Ficamos com o primeiro membro valendo que em x e o segundo 3 vezes 6, que é o 18. Senhores, o 18 então é a solução dessa equação. Bem, gente, deixamos esses 4 comentados já aqui para os senhores. É bom que você faça, que é um reforço das nossas questões anteriores. A nossa diversão, né? Você escrever de 0 a 20 usando 9. 4 algarismos 9, operações fundamentais. Então, senhores, vamos aqui à primeira amostragem, no caso do 0 ao 10, né? Infelizmente o tempo não dá para a gente conferir de um por um, mas os senhores façam, que é uma boa diversão. E aqui a complementação, ou seja, do 11 ao 20. Deixamos até 2 maneiras de você escrever o 20 usando 4 noves. Muito mais, senhores, valeu, bons estudos e até a próxima.